Isso mesmo, gente. Nós vamos falar sobre os palhaços. Os palhaços são talvez os personagens mais representativos aí do circo. Quando a gente fala de circo, logo o palhaço vem à nossa cabeça. E a gente vai conhecer um pouquinho sobre a história desse palhaço, como que esse personagem ele vai se desenvolvendo e trazendo aí tanto fascínio, tanto medo para algumas pessoas, mas divertindo muitas pessoas durante muitos anos. O palhaço é uma figura, um personagem que utiliza uma máscara. A máscara do palhaço é aquele nariz vermelho que ele leva, talvez a menor máscara do mundo. E se a gente for parar para pensar, qualquer pessoa que esteja vestindo um nariz de palhaço, a gente já sabe que se relaciona a um palhaço, independente do figurino, da roupa. Mas a verdade é que o nome palhaço se origina de uma palavra italiana chamada pagliaccio, que na verdade significa palha. E eles diziam que esses artistas eles tinham roupas que eram tão bufantes assim, tão macias, que parecia que tinham palha por dentro. E aí denominou-se então esse nome de palhaço. Mas o palhaço ele também pode ser chamado de clown. O clown é uma palavra de origem inglesa e ela fala pejorativamente aí de uma pessoa, um camponês, um caipira, um colono, uma pessoa que cultiva a terra, enfim. E quando a gente fala de palhaço, a gente está falando de uma figura que, de certa forma, se expõe ao ridículo, né? Então, o palhaço é aquela pessoa que sai com aquelas roupas maiores que o seu corpo, fazendo piadas, pregando peças. E aí, todo esse imaginário que está por volta do palhaço, essa mística em volta do personagem do palhaço, ela na verdade se origina então lá de rituais muito antigos, onde o riso ele era utilizado como uma forma de espantar o medo. Então nesses rituais, algumas pessoas vestiam uma máscara, às vezes com um sorriso, e faziam danças exageradas e davam risadas exageradas, e aí criou-se toda uma mística. Então é um personagem que ele vai sendo inserido na sociedade desde sempre, e aí o circo ele se apropria aí desse personagem do palhaço e transforma ele num personagem muito bacana e divertido. Mas toda essa questão do palhaço, ela tá muito relacionada também ao bullying, né? A gente falou um pouquinho sobre isso lá na nossa live e muitas pessoas se referem às outras como você é um palhaço, de uma maneira pejorativa também. Então, levando um caráter negativo de xingamento, né? Por que será que a gente utiliza esse termo dessa forma, né? Tendo em vista que o palhaço, ele é, na verdade, então, um personagem, é uma figura aí que tem toda uma história e traz toda uma mensagem para nós. E aí, quando a gente vai pensar em palhaços, existem muitos palhaços, né, na nossa história, e a gente vai conhecer um pouquinho mais sobre eles. E agora que a gente conheceu um pouco da origem desse personagem, do palhaço, a gente vai falar um pouquinho sobre como a gente pode classificá-los. Existe o palhaço branco, o clown branco, e o clown Augusto. São duas denominações diferentes e os palhaços eles têm personalidades diferentes. Então, a figura do palhaço, ela incorpora aí uma personalidade e nesse caso, o palhaço branco, ele é o mais mandão, ele é o palhaço que, em geral, sempre tá com o rosto pintado de branco, né? Aquele palhaço que a gente vê que ele tem o rosto todo branco, e ele também é conhecido aqui no Brasil como escada.
Geralmente esses clowns, eles estão sempre em duplas. E aí eles interagem uns com os outros aí no circo, né? A gente chama de clown aqueles palhaços que estão no palco, no circo, e a gente pode denominar como palhaço mesmo esses que estão na rua, aí nas praças, fazendo um outro tipo de espetáculo. E aí, então, o palhaço Augusto, que é o palhaço que geralmente está vestindo roupas com tons avermelhados, assim, vermelhos. Ele é o mais atrapalhado, mas ele sempre consegue se salvar aí das armadilhas que aquele palhaço mais brincalhão ali faz. E as roupas desse não são muito elegantes, então ele também é chamado de excêntrico, é o palhaço excêntrico aqui no Brasil. Então, aqui no Brasil, nós chamaríamos do palhaço excêntrico e do palhaço escada. São tipos diferentes de personagens que têm apelos diferentes. Lá na apostila de vocês, na página 17, vocês podem ler um texto que fala um pouquinho mais a respeito disso. Então, essa aula de hoje foi pra gente conhecer um pouquinho mais aí sobre o universo dos palhaços, dessa figura tão importante aí pro circo, e que foi muito representado durante muitos anos por diversos artistas, assim como Cândido Portinari e entre outros artistas que sempre tiveram como inspiração aí esse personagem do palhaço. Né, pessoal? Então, a gente já conheceu um pouquinho sobre o palhaço. Vocês têm uma atividade que deve ser encaminhada, na qual vocês vão pesquisar a respeito de um palhaço, né? De preferência aqui brasileiro. Nós temos muitos nomes, muitos palhaços. E eu gostaria que vocês fizessem essa pesquisa, uma pesquisa breve. Pesquisem lá um pouco sobre a vida dele, de que forma que ele entrou nesse universo dos palhaços, enfim, faz uma pesquisa breve lá para a prof, com poucas linhas, e manda lá no e-mail, ok? Então, um super beijo para vocês, espero que vocês tenham gostado e tchau, tchau! Até a próxima aula!